noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, me ajude se inscrevendo, compartilhando, por favor. Se você é assíduo do canal, se você se beneficia com as nossas aulas, nos ajude a evangelizar. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais o canal pode crescer. Tá bom, gente? Então nos ajude a evangelizar, por favor. É um canal de teologia católica gratuito pela internet, a gente não cobra nada. Mas então, por favor, nos ajude a evangelizar, compartilhando e pedindo para outras pessoas se inscreverem nos grupos. Se todo mundo dos grupos, né, na igreja que você conhece se inscrevesse, já nos ajudaria bastante, gente. É um canal que todo católico precisava estudar. É da nossa fé, estamos fazendo em curso do catecismo, estamos fazendo estudo bíblico e contando aí a vida dos santos. Inclusive hoje eu me propus a esse mês de outubro fazer a vida dos santos, porque nesse mês de outubro a igreja comemora muitos santos maravilhosos. Eu fiz aí, contei aí a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, contei a vida de São Francisco de Assis, e hoje eu quero contar a vida de outra santa, doutora da igreja, que nós comemoramos nesse mês de outubro. E eu quero falar um pouco sobre Santa Teresa de Ávila. Quem foi Santa Teresa d'Ávila? Muita gente conhece Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, é mais conhecida. Mas Santa Teresa d'Ávila também foi uma grande santa, mas pouca gente conhece. Então hoje você vai conhecer essa santa maravilhosa. Por quê? Gente, Santa Teresa d'Ávila, ela viveu no período mais conturbado da igreja, que foi a Reforma Protestante. Você sabia disso? Ela viveu justamente no tempo do senhor Lutero. Na época que o Lutero estava acabando com a igreja, falando mal da igreja, falando mal do Papa, falando que não tinha igreja, que não tinha nada disso. Santa Teresa d'Ávila continuou firme na fé do Cristo e da Igreja Católica. Então, hoje eu quero colocar aqui um pouco da vida dela e um pouco dos seus ensinamentos. Tudo aquilo que o Lutero começou a questionar, Santa Teresa começou a combater, não é? Sobre a igreja, sobre a Eucaristia, sobre Nossa Senhora, sobre os anjos, tudo aquilo que a Reforma Protestante, né, questionou em termos de doutrina, o senhor Lutero questionou, a Santa Teresa, ela defendeu a fé, não só ela, mas também São João da Cruz, que era também da época da Reforma Protestante. E ela, gente, interessante, o Lutero, ele queimou a bula pontifícia do Papa, né? O Papa mandou para ele a bula,
para ele se retratar, que ele, como padre católico, não podia estar ensinando aquelas coisas que ele estava ensinando. Ele foi lá e queimou a bula do Papa em praça pública. Sabe o que Santa Teresa fez? Ela pegou os livros dela, que ela tinha escrito, ela escreveu muitos livros, e ela entregou tudo para a igreja. Falou, ó, se a igreja quiser queimar tudo, ela pode queimar. Ou seja, ela fez o contrário do Lutero. Ela entregou os livros dela para a igreja analisar. Ó, se tiver algum erro de doutrina, pode jogar fora, pode queimar, fazer o que a igreja quiser. Olha o que é uma obediência, não é? À Santa Igreja. E hoje, por que eu estou dizendo isso, gente? Hoje tá essa moda, eu quero Cristo, mas não quero a igreja, não é? Cristo sim, igreja não. Isso é a mentalidade da época da Reforma, do Senhor Lutero. Não existe igreja, eu e a Bíblia. Eu interpreto a Bíblia do meu jeito, eu faço a minha religião, eu interpreto a Bíblia, não preciso de igreja, não preciso de nada. É o que nós estamos vendo hoje. E Santa Teresa falou que não. A igreja é o corpo de Cristo, assim como, senão você degola Jesus. Então não tem esse negócio, eu fico com Cristo, mas não quero a igreja. Gente, Jesus entregou o reino dos céus para a igreja. O reino, isso não sou eu que estou dizendo, está na Sagrada Escritura. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Leia lá, leia depois, anote o texto aí, Lucas 10,16. Quem vos ouve, Jesus falando para a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me ouve, ou seja, o Pai. Então, o que Jesus está dizendo? Deus enviou o Filho enviou a igreja, o corpo de Cristo. Quem que batiza? A igreja. Quem que te dá a Eucaristia? A igreja. Quem que te perdoa? A igreja. Entendeu? Então não tem esse negócio, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Está errado. É um erro. Você ama Cristo? Amém, aleluia. Mas você tem que amar a igreja também. A igreja é nossa mãe. Está lá no Apocalipse 12. É a Virgem Maria e é a igreja. É a mulher revestida do sol. Não é? É uma pena que muita gente abandona a igreja por causa dos erros humanos da igreja. Santa Teresa ela vai dizer sobre isso também. A igreja, gente, a igreja é santa. É a instituição. Mas ela é formada de homens pecadores. Então você não deve se escandalizar com pecados do Papa, dos bispos, de padres, de diácono e até de nós leigos mesmo. Se a igreja, gente, fosse uma igreja, se a igreja fosse humana, ela já teria acabado há muito tempo. Por que a igreja não acaba? Porque Jesus já prometeu. O inferno não prevalecerá contra ela. A igreja, gente, ela é igual a Jesus. Ela tem a parte humana e tem a parte divina. Jesus também é homem e é Deus. A igreja é a mesma coisa. Ela é formada de homens pecadores, mas ela tem a parte divina. É a parte da doutrina, que não erra, é a parte dos sacramentos, é o nosso credo. Por que o nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou? Entendeu? Porque a verdade não muda. Muda aquilo que é mentira. A igreja já mudou em coisas pastorais, né? Medidas canônicas, isso aí. A igreja mudou. Agora, a igreja nunca mudou nada em termos de doutrina. Por quê? Porque a verdade não muda. Então, gente, é muito bom a gente estudar sobre a vida de Santa Teresa para você ter esse amor à igreja que os santos tiveram. Eu fiz a vida aqui de São Francisco de Assis, vocês viram. Um homem também apaixonado pela igreja, também viveu numa época totalmente difícil para a igreja, mas não jogou, ele soube diferenciar o peixe ruim dos peixes bons. A igreja não tem só gente ruim. Se tem alguns ruins, mas tem muito mais gente boa do que gente ruim. É o joio e o trigo que Jesus falou. Mas você não pode jogar a rede inteira fora. Entendeu, gente? Isso é um erro. Tá? Então é bom a gente estudar a vida dos santos para você ver. Os santos eles tinham um amor muito grande por Jesus, mas não só por Jesus, pela igreja. Como Santa Teresa fez. Se a igreja quiser queimar todos os meus livros, pode queimar. Entendeu? E a igreja não queimou nenhum, porque não tinha erro. Os livros de Santa Teresa não tinha erro. Entendeu? Então vamos falar um pouco sobre a vida dela, a gente já vai comentando, vai conversando, e depois algumas coisas que ela ensinou. Eu quero pegar aqui algumas coisas que ela ensinou
justamente da época da reforma de Lutero. Tá? Então vamos lá. Santa Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, no ano de 1515. Seu nome era Teresa de Cepeda e Arrumada. É o nome de batismo dela, tá? Foi grande amiga do seu conselheiro espiritual São João da Cruz, outro santo, que viveu na mesma época da Reforma Protestante. São João da Cruz também, um grande santo também da igreja. Também doutor da igreja. Os dois são santos e doutores da igreja, então não são qualquer um. Místico e reformador da parte masculina da ordem carmelita. Então, São João da Cruz reformou o Carmelo masculino e Santa Teresa de Ávila reformou o Carmelo feminino. Tá? O Carmelo, gente, é o convento, tá? Que vem de Nossa Senhora do Carmo, que eu já fiz um vídeo aí. Tá? São monges que viviam uma vida totalmente, faziam votos de obediência, pobreza e castidade, e faziam votos também, né, celibatários também. Santa Teresa nunca se casou, é virgem, morreu, né, sem contrair casamento, sem ter vida sexual, quis realmente imitar Jesus, a Virgem Maria, né, o celibato. Tá? São João da Cruz era sacerdote, então também era celibatário. Tá? Então, tudo inspirado no carisma de Nossa Senhora do Carmo. Eu já fiz um vídeo aí sobre Nossa Senhora do Carmo, só você procurar aí na playlist Nossa Senhora do Carmo, né, do escapulário de Nossa Senhora. Então, se você quiser aprofundar, tá aí, tá bom? Então, tanto São João da Cruz quanto Santa Teresa d'Ávila eram carmelitas, vamos dizer assim, tá bom? Por meio de contatos místicos, então Santa Teresa ela era mística, ela tinha visões, ela tinha revelações, tá? Onde Deus falava com ela, onde Jesus falava com ela, tá bom? E com a orientação de São João da Cruz, outra coisa importante, ela tinha, gente, um diretor espiritual. É muito bom a gente ter um diretor espiritual. Alguém que a gente possa conversar, dialogar. Tá? O que é um diretor espiritual, gente? É uma pessoa para nos acompanhar na fé. Um padre, né? Um sacerdote. Ou não precisa ser padre, pode até ser um leigo, mas se tiver um padre, melhor ainda. Um padre que nos acompanha, nos aconselha na fé. Isso é um diretor espiritual. Então a gente deve ter também um diretor espiritual. Veja, não estou falando, a confissão não é para isso. Você tem que saber diferenciar. Ah, então eu vou lá na hora da confissão fazer uma direção espiritual. Não. Confissão é para você contar pecado. Se você quiser uma direção espiritual, você tem que ver na igreja. Tá? Toda paróquia tem. Então, eu quero um diretor espiritual. Se a paróquia tiver, então você marca. Tá? Mas não na hora da confissão. Confissão é para você contar pecado. Tá? Você pode também ter um diretor espiritual, como os santos tiveram. Santa Teresa tinha, era São João da Cruz, que era sacerdote. Tá? Iniciou aos 40 anos de idade, com saúde abalada. Todos os santos, gente, tiveram uma saúde muito precária, tá bom? A reforma do Carmelo feminino, que eu já falei, tá? Começou pela fundação do Carmelo de São José. Todos os Carmelos que ela fundava, ela botava o nome de um santo. E ela era muito devota de São José. Tá? Ela tinha uma devoção muito grande a São José. Inclusive ela deu um testemunho uma vez, está na vida, nos livros dela, em que ela fala que toda a festa de São José, ela pedia alguma coisa, a intercessão de São José, e ela sempre conseguia uma graça. Ela era muito devota de São José. Então os santos, eles eram devotos de outros santos. Um santo sempre é devoto de outro santo. Tá? Então numa época em que o Lutero, né, falava que não tinha santo, que ninguém estava no céu, que era idolatria, aquela coisa toda, Santa Teresa falava que não. Inclusive ela fundava os Carmelos e botava o nome dos santos, inclusive de São José. Tá bom? Nós já estamos cansados de explicar aqui, né, gente?
Não tem nada a ver com idolatria, não tem nada. A Bíblia está cheia. Nós estamos estudando aí o Antigo Testamento, nós estamos vendo aí a Bíblia cheia de intercessão. Então, é totalmente equivocado, né, o que os irmãos protestantes dizem que não tem santo no céu. Tem, e eles intercedem por nós sem cessar, diz a igreja. Tá? Aí você, né, escolhe quem que você quer acreditar. Ou na igreja que tem 2000 anos, ou numa igreja que tem 500 anos. Aí você escolhe. Tá? Na cidade de Ávila, na Espanha, né, onde ela morava. Daí partiu para todas as direções da Espanha, criando novos Carmelos e reformando os antigos. Então, gente, os santos, eles queriam trabalhar para Deus, queriam trabalhar pela igreja, eles não ficavam aí sem fazer nada, não. Não é porque ela era uma freira que vivia lá nos mosteiros, que ela não trabalhava pela igreja, não. Ela trabalhava e trabalhava muito pela igreja, né? Provocou com isso muitos ressentimentos por parte daqueles que não aceitavam a vida que propunha para o Carmelo reformado. Então tinha muita inveja, né? A gente sabe que os santos, gente, eles são muito invejados, né? Então até hoje é assim. Então ela era uma pessoa muito invejada, porque, gente, onde tem a luz, as trevas ficam incomodadas, não é verdade? Então é assim mesmo, quando você começa a trabalhar para Deus, as pessoas têm inveja de você, entendeu? Depois que eu comecei esse canal, eu já senti algumas diferenças, né? Algumas pessoas já se afastaram de mim, entendeu? Já não falam muito mais comigo, eu já senti uma certa inveja. Entendeu? Então, quer dizer, a gente que trabalha para Deus, a gente sofre isso mesmo, não é? Às vezes tem pessoas que têm inveja, porque às vezes não tem, não é, o carisma que você tem, então fica te invejando, não é? Torce para você se dar mal, para aquele trabalho seu não ir para frente. É assim que acontece, tá? Eu sei porque eu já estou sentindo isso na pele, eu estou sentindo algumas diferenças aí. Algumas pessoas estão se afastando de mim. Mas tá bom, vamos em frente. Até mesmo pessoas de dentro da igreja. Estou falando de pessoas de fora, não. Estou falando de dentro da igreja mesmo. Estou sentindo uma diferençazinha. Pinta aquela inveja, né? Mas vamos seguindo em frente. E com ela aconteceu a mesma coisa. Entendeu? Ela foi invejada. Por quê? Porque ela estava reformando, né, aquilo que estava errado. Chegou a ter temporariamente revogada a licença para reformar outros conventos ou fundar novas casas. Aí, tá vendo? É inveja, gente. As pessoas vão querer tirar você do ar, que as pessoas vão querer... Não é? É isso mesmo, entendeu? Infelizmente isso vai acontecer com você também. Né? Você que trabalhar para Deus, você vai sofrer perseguição. Entendeu? E pior ainda, até mesmo de pessoas da sua família, né? Pessoas dos seus amigos, e pessoas até da própria igreja mesmo. É isso aí, normal. Jesus disse isso. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Fazer o quê? Mas nós vamos em frente. Né? Que o nosso trabalho não é para nós, é para Deus. Santa Teresa foi também mestra de muitos místicos. Olha aí, tá vendo? Muita gente vinha se aconselhar com ela. E manteve correspondência com o rei Filipe II da Espanha e personagens ilustres da sua época. Então, olha, até o rei da Espanha trocava carta com ela. Pessoas ilustres da época conversavam com ela, gente. Por quê? Porque era uma pessoa inspirada por Deus, né? Uma pessoa que só fazia o bem. Não é verdade? Então, assim como tinha os invejosos, mas também isso também devia causar muita inveja, né? Porque às vezes você não tem, né, a graça, né, que os outros têm de fazer amigos, fazer amizade. Aí é isso mesmo. A gente sabe que acontece isso, não é? São suas estas palavras. Olha o que ela disse. Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma força. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Porque, gente, nada nessa vida, tudo na vida tem que ter um custo, né? Você não consegue nada sem dinheiro. Quem que consegue fazer alguma coisa sem dinheiro? Nada. E na igreja também é a mesma coisa. A igreja também tem gastos também. Não é? Então ninguém consegue trabalhar para Deus sem dinheiro.
Você vai ser um missionário, você vai viver de quê? Então, gente, ninguém consegue fazer nada sem dinheiro. Então, por isso que a igreja valoriza a oferta, valoriza o dízimo. Por quê? Sem isso, a igreja não vai para frente. Entendeu? Então, por isso que ela diz, com a graça de Deus eu sou, né, uma potência. Não, perdão. Sem a graça de Deus, uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma força. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Então, o dinheiro não é pecado. Por isso que eu falo, não é pecado você ter dinheiro. Mas do jeito que você usa o dinheiro. Como que você está usando esse dinheiro? Para Deus é a mesma coisa. Se você está usando aquele dinheiro ali, que às vezes era para fazer alguma coisa boa, você está usando para o lado errado, você depois vai ter que acertar suas contas com Deus. Mas primeiro você tem que ter a graça de Deus para isso. Porque se você não tiver a graça de Deus, o dinheiro te corrompe. Infelizmente, por que nós estamos no meio de tanta corrupção? Não só na igreja, mas também fora da igreja, no mundo de uma forma geral. Porque não tem a graça de Deus. Dinheiro, gente, que não tem a bênção de Deus. A última pregação que o Padre Léo fez, ele falou sobre isso. Está lá. Buscai as coisas do alto. Veja a pregação que ele fala sobre isso. Se o seu dinheiro não tem a bênção de Deus, tudo na vida, gente, tem que ter o carimbo de Deus. Ou do céu ou do inferno. Isso é ele que falou. Está lá, a última pregação dele. E eu fiquei isso gravado na minha mente. Tudo na vida tem um carimbo. Do céu e do inferno. E o dinheiro é a mesma coisa. E o seu dinheiro é usado para o bem ou para o mal? Aí é que está. Tudo na vida, né, é assim. Por solicitação do seu confessor, São João da Cruz, escreveu a história da sua vida, um livro de confissões. Todos os santos escreveram uma autobiografia sobre eles mesmos. Né? Isso aí é coisa de santo. Né? Eu jamais teria a pretensão de fazer um livro sobre a minha vida. Eu acho que seria um desastre. Mas os santos não. Os santos, gente, eles faziam lá, eles mesmos escreviam sobre a vida deles, né? A autobiografia. Por isso que você vê aí a biografia de vários santos. Né? Santo é santo, né? Desde a sua infância, Santa Teresa mostrou um temperamento exuberante e ela era ousada. Aos 7 anos, ela fugiu de casa para procurar o martírio na África, ou seja, desculpa, ela queria evangelizar já com 7 anos, vê se pode, entendeu? É mole, você com 7 anos você já tem a idade da razão. Ela já queria evangelizar, tá vendo o que é um santo? Jesus com 12 anos já estava lá, falando com os doutores lá, está lá no Evangelho de São Lucas. Então é assim, os santos são assim mesmo. Né? Às vezes você acha que eles não são nem desse mundo, mas é assim mesmo. Santa Teresa deixou-nos várias obras, principalmente escritas para suas filhas do Carmelo. Então aqui, alguns livros que ela deixou, que você acha aí nas livrarias católicas. Vou citar alguns aqui. O Caminho... Desculpa, gente. O Caminho da Perfeição é um livro que ela escreveu. Pensamentos sobre o Amor de Deus é outro livro. Castelo Interior e um outro livro chamado A Vida. Então são alguns livros que ela escreveu. O mais famoso é esse Caminhos da Perfeição. Quando a gente estudou teologia, a gente estudou um pouco sobre esse livro. Tá? Então, gente, todos os santos escreveram alguma coisa, tá? E, como eu já falei, ela botou para a igreja analisar e os livros dos santos não tem erro de doutrina. Então você pode ler tranquilamente. Agora veja, cada santo, gente, escreve na sua época. Então tem muita coisa, às vezes, da época do santo que hoje é totalmente diferente de nós, mas não tem erro. Entendeu? Não tem erro de doutrina, mas eles viveram numa época, gente, 1500 anos. Então, tá? Perdão, 500 anos. Então, a moral era diferente, né? Então, tudo era diferente. Então, pode ter algumas diferenças, mas não tem erro de doutrina, tá bom? Morreu em Alba de Tormas, na noite de 15 de outubro de 1582, aos 67 anos.
Então, por isso que eu falei que ela viveu na época da Reforma Protestante. Por quê? Porque ela nasceu em 1515 e morreu em 1582. A Reforma foi em 1517, ela estava com 2 anos. Tá? Então ela viveu todo esse período, né, de turbulência da igreja, do começo do protestantismo, não é? Do Concílio de Trento, né, que terminou também, ela era viva, ela estava viva quando a igreja teve que fazer o Concílio de Trento para combater lá a reforma do Lutero, não é? Então ela viveu totalmente esse período totalmente turbulento para a igreja, tá bom? Em 1622, veja, ela morreu em 1582. Em 1622 foi proclamada santa. Olha aí, tá vendo? Pouco tempo depois foi proclamada santa. No dia 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu o título de doutora da Igreja. Então, só o Papa pode dar esse título para um santo, doutor da igreja, aquele que domina a doutrina, né, que sabe tudo. Sua festa litúrgica é no dia 15 de outubro, por isso nós estamos fazendo aí um vídeo sobre ela, tá bom? Então, gente, isso aí foi um pequeno resumo da vida dela. Agora eu quero colocar alguns ensinamentos dela, claro que não são todos. Eu vou usar esse livro que eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Na Escola dos Santos Doutores. O que é esse livro, gente? Esse livro, ele pega alguns, não todos, ele pega alguns dos santos, dos 30 mil santos canonizados pela igreja até hoje, 39 o Papa deu o título de doutor, tanto homens quanto mulheres, tá? Então, aqui nesse livro, alguns santos, tá? Não são todos, a igreja pegou alguns, tá? Então, alguns santos tá aqui falando sobre a vida deles e o mais importante, os ensinamentos. Então, gente, é para você ler uma página por dia. Isso aqui não é para você ler tudo de uma vez só. Quer ver? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ensinamentos de Santa Teresa de Ávila. Olha aí, tá vendo? É muita coisa, gente. Olha só. Só aí são 2 páginas. Mas tem mais, deve ter umas 5 ou 6 páginas só de ensinamentos dela. Então não dá para mim falar de tudo aqui. Então eu vou escolher algumas para a gente poder comentar aqui. Se você quiser aprofundar, só você comprar o livro, da editora Cleofas. Tem em todas as livrarias católicas, tem. Tá, gente? Mas é para você ler uma página por dia. Isso aqui é um livro para você ter pro resto da sua vida. Gente, cada ensinamento desse aqui, cada pensamento desse aqui dá um livro. Dá uma pregação. Então nós vamos ver agora, né? Eu vou colocar alguma coisinha aí, você vai ver a profundidade, tá? Ela falava de tudo, ela explorou tudo, toda a teologia católica. Falou sobre a Eucaristia, falou sobre a igreja, sobre tudo que você pensar, não é? Então, gente, não tem como a gente abordar tudo aqui, eu vou tentar colocar alguma coisa, tá bom? Todos os santos, gente, sofreram muito, eles não tinham saúde, tanto que eles morreram. A maioria morreu com, jovens, né? Ela até que não, ela até que morreu com mais de 60 anos. Mas Santa Teresinha morreu com 24. Né? São Francisco de Assis também morreu novo, Santo Antônio morreu novo. Então a maioria dos santos morreram muito novos. Eles tinham uma saúde muito debilitada. Né? Mas eles escreveram muito sobre o valor do sofrimento. Não é? O sofrimento, gente, ele é redentor. Se Cristo, né? Eu vejo muita gente falando aí, né? Eu não gosto de sofrer, não, porque eu não sou Jesus. Justamente porque você não é Jesus, que você deve sofrer com resignação. Se Jesus, que é Deus, não tinha pecado, sofreu, você que tem pecado não quer sofrer? Não quero sofrer, então não peque. Porque sofrimento, gente, é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Entendeu? Então, gente, você não quer sofrer? Então não peque. Quem é que não peca? Ninguém. Então, todos nós temos que sofrer. Mas você tem que dar valor ao sofrimento. É o que ela fazia. Os santos, gente, eles morriam com o crucifixo na mão, olhando para Jesus crucificado. E não blasfemava, não. Aceitava toda a vontade de Deus. Já falei sobre isso aqui e torno a dizer.
Não estou falando, gente, que todos nós temos que procurar o sofrimento, procurar a doença. Não é isso que eu estou falando, não. Tá sofrendo? Tá doente? Faça o possível. Vá no médico, tome remédio, faça oração. Ficou curado? Amém, aleluia, glória a Deus. Entendeu? Agora, tem sofrimento que não tem jeito. Tratou, não teve jeito. Aceita. Aceita aquele sofrimento. São Paulo tinha um espinho na carne. Entendeu? Então, gente, é isso que eu estou dizendo. Você tem que combater o sofrimento. Não estou falando que você tem que ficar de braço cruzado. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou falando que você tem que aceitar quando não tem mais jeito. Tome remédio, faça o que for possível. Mas tem sofrimento que não tem jeito. Senão ninguém morria. Entendeu, gente? Então é isso que eu estou dizendo. E os santos falavam a mesma coisa. Tá? Nada deve te angustiar. Nada deve te assustar. Tudo passa. Até o sofrimento passa. Você está com dor de cabeça? Ela passa. Você está com dor de barriga? Ela passa. Tudo, gente. Nada é para sempre. Não há mal que dure para sempre. O bem não dura para sempre. O mal também não dura para sempre. Entendeu? Então por isso que ele não deve blasfemar. Tudo passa. Só Deus permanece o mesmo. A paciência, tudo alcança. É um dom do Espírito Santo. A paciência, até no sofrimento. O que adianta a sua reclamação? Vai melhorar? O seu mau humor vai passar? Não vai. Paciência, até mesmo no sofrimento. A quem Deus possui, nada lhe falta, só Deus basta. Gente, isso aqui é o que eu falei, isso aqui dá um livro, dá uma pregação. Só essa frase aqui dá para mim ficar meia hora falando. Olha a profundidade. Entendeu? Mas não é, essas palavras não são minhas. É de uma santa. Não tem erro. Entendeu? Então você pode degustar, você pode trazer para a sua vida. Não é para entrar no ouvido e sair no outro, é para você viver isso. Você não é cristão? Você não quer chegar à santidade? Você tem que imitar o santo. Quem de nós que não tem sofrimento? Alguém conhece alguém que não sofre? Só esses malucos aí, parem de sofrer, essas seitas aí que enganam o povo. Todos nós, gente, vamos sofrer, todos nós. Paciência, calma, segura na mão de Deus, Deus está conosco. Não há mal que dure para sempre. Tá? Aí ela fala sobre, né, a contemplação de Deus, né, o temor de Deus, tá? Olha só o que ela diz. Seja o teu desejo contemplar a Deus. Né? O nosso desejo maior tem que ser Deus. Deus tem que ser primeiro lugar. Não é? O resto é acréscimo, como diz a Santa Palavra. O temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. Falei da paciência, agora falando do temor de Deus. Perdê-lo, a tua dor. Então a gente tem que preocupar é perder Deus. Você pode perder tudo na sua vida, você só não pode perder Deus. Entendeu? Não estar ainda com Ele, tá? Não estar ainda com Deus, é isso que tem que te preocupar. Porque você pode morrer amanhã. E se você estiver longe de Deus? Tá? A tua alegria que possa conduzir-te até Ele. Então a sua maior alegria deve ser que você possa chegar um dia diante de Deus. Entendeu? Essa é a nossa alegria. Então viverás em grande paz. Você quer ter paz na sua vida? Tem que buscar a Deus. A paz, gente, ninguém tem paz para dar para ninguém. Por isso que a gente, quando cumprimenta, fala a paz de Cristo. A paz é de Deus. Ninguém tem paz para dar para ninguém. Ninguém. Então você só tem paz quando você está mergulhado, né, no Senhor. Tá? Não prenda o teu coração às consolações interiores. Pois né? Desculpa. Vós que sois soldados de Cristo. Olha aí, nós somos soldados de Cristo. Tá vendo? Não durmais. Ou seja, fica atento. Você não sabe o dia de amanhã.
pois não há paz na terra. Jesus já disse isso, eu não vim para trazer a paz. Aqui, gente, não adianta, você tem momentos, mas não adianta que aqui nós não vamos ter felicidade plena nesse mundo. É isso que ela está dizendo. Tá? Olha só, pesado. Com as coisas pequenas, o demônio vai abrindo os buracos onde entram as coisas grandes. Então, o demônio começa uma coisinha pequenininha, o demônio vai lá, te pega e te transforma numa coisa grande. É isso que ela está dizendo. Às vezes uma coisinha de nada vira uma bola de neve. Não é verdade? Às vezes uma briguinha de nada, vira uma bola de neve, as pessoas ficam sem se falar por anos. Entendeu? Isso é o quê? É o demônio. Porque o demônio quer isso, quer nos separar, quer nos dividir. É isso que ela está dizendo. Tá? Que Deus nos livre dos pecados deliberados, por pequenos que sejam. Deliberados é aqueles que você não está nem aí. Entendeu? Você começa a pecar, você não está nem aí. Isso nem é pecado. Lembrando que para haver pecado, você tem que saber, querer e fazer. Então você tem que ter discernimento. Você sabe que não pode matar, você sabe que não pode roubar, você sabe que não pode adulterar, você sabe que não pode fazer aborto. Então se você começa a pecar e começa a gostar daquilo, é o pecado deliberado. Diferente, gente, de você cair por fraqueza. Todos nós podemos cair num pecado. Por fraqueza. Agora, aquele que você... Tem gente que é assim. Tem gente que não está nem aí. Sabe que é pecado, peca e continua pecando. Isso é que é perigoso. Entendeu? Compreendei que a alegria impenetrável só se encontra no céu. Olha aí. Então, gente, alegria plena só no céu. Só. Aqui é um vale de lágrimas, infelizmente. Aqui nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade, mas a plenitude só no céu. Ninguém vai ser feliz plenamente aqui, gente. Isso é uma enganação. Por isso que eu estou falando, a igreja não engana ninguém. Eu sou católico, né, então não vai me acontecer nada? Vai. Claro que vai te acontecer. Quem disse? Que Deus porque eu estou na igreja, porque, né, eu estou num grupo de oração, eu sou isso, eu sou aquilo, não vai me acontecer nada, nenhum mal. Quem disse isso? Deus está com você. Em todos os momentos, até nos momentos ruins. Mas não quer dizer que você não vai ter uma dor de cabeça, que você não vai passar por um sofrimento. Claro que vai. Isso faz parte da vida, gente. Não é porque você está na igreja que você não vai sofrer nada. Claro que vai. Os santos, gente, quanto mais eles trabalhavam para Deus, mais sofrimento eles tinham. Entendeu? Então Jesus não prometeu vida fácil para os seus seguidores. Tome a sua cruz. Você quer? Se você quer, aí você vem e me siga. Jesus não disse que seria fácil ser cristão, gente. Ele não falou isso. Tá? O caminho certo é a confiança simples e amorosa. Confiança em quem, gente? Em Deus. Tá? Tem vários salmos que diz isso. A confiança no Senhor. Deus está comigo. Né? E tem muitos salmos. O Senhor está comigo, nada temo. Né? Ainda que me venha várias tribulações, desgraças, o Senhor está comigo. Então, gente, se você confia em Deus, mesmo que você passe por momentos difíceis, você supera. Com Deus a gente supera. Entendeu? Olha só, falando sobre Nossa Senhora agora. Todos os santos, gente, eram apaixonados pela Virgem Maria, né? É fácil falar dos privilégios de Maria. Olha aí. É preciso zelar para que ela seja também amada. Então, a gente tem que proclamar também a devoção à Nossa Senhora. Todos os santos, gente, amaram a Virgem Maria. E nós católicos temos que amar também Nossa Senhora também. Não é porque, infelizmente, a reforma, né, fez essa aversão à Nossa Senhora, que eu não sei de onde tiraram, né, que o próprio Lutero não questionou isso, não é? Mas nós não podemos ficar com medo de falar de Nossa Senhora, é nossa mãe, tá? Então Nossa Senhora também tem que ser amada como Cristo é amado. Eu amo Jesus, eu amo a Virgem Maria também, que é minha mãe.
ok? Em virtude dos privilégios de Maria, os santos não ficaram à sombra. Então, gente, todos os santos sabem que abaixo de Deus o maior mérito é da Virgem Maria, mãe de Deus. O que ela não consegue? Eu creio que ela acentua ainda mais o fulgor dos eleitos, porque é nossa advogada. Eu já falei sobre isso aqui. Quem é devoto de Nossa Senhora, ela dá um jeitinho de colocar. Mãe, gente, sabe como é que é mãe? Mãe não quer perder. Você quer perder seu filho? Duvido. Quem é mãe mesmo, dá a vida pelo filho. Então, você que é devoto de Nossa Senhora, ela vai te dar, ela vai colocar um jeitinho de colocar lá no céu. É só você ver aí os filmes de Nossa Senhora, você vai ver. Não é? Nossa advogada. Não é? Ela vai lá e dá um jeitinho pro filho. Né? Se o filho tiver zangado, tiver bravo, ela amansa o coração do filho, né? Jesus. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Nunca. Tá? Então, gente, eu tô pegando algumas coisas aqui, tá? Olha só que coisa linda. Todas as criaturas me lembram a minha ingratidão por amar tão pouco o Criador. Olha aí. Então ela tinha consciência que ela amava pouco ainda a Deus. Imagine nós. A gente, eu amo a Deus. Será que ama mesmo? Tem certeza? Da boca para fora, a gente fala, né, igual eu vejo aí, né, fulano, eu te amo, né, nas redes sociais, eu amo você. Será que ama mesmo? A gente falar palavras o vento leva. Tá? Como é que você prova que ama Deus, que ama o outro? Com gestos. Né? A nossa vida. A sua vida expressa o amor que você sente por Deus? É o que ela está dizendo aqui. Tá? Deus nos criou para ser amado por mim. Então, Deus nos criou a cada um de nós para a gente amar. Primeiro Ele, e depois uns aos outros. Não é? Confiar somente em Deus. Tá vendo? Isso o Salmo já diz. Maldito aquele que confia no homem. Por quê? O homem é falho, o homem, né, te decepciona, as pessoas te decepcionam. Mas Deus não. Deus nunca te decepciona. Tá? O mérito consiste no sofrer e amar. Então, você pode sofrer, mas por amor. Gente, aquele que não ama sofre no desespero. Se você não ama, você sofre dobrado. Isso que ela está falando. O mérito consiste no sofrer e amar. Sofre, mas por amor. Por amor a Deus e por amor também que você vai estar ajudando a salvar o mundo. Sabia disso? O teu sofrimento também ajuda a salvar o mundo. Aquele que é mais amado por meu Pai recebe dele cruzes maiores, ou seja, sofrimentos. Né? Ao sofrimento corresponde o amor. Olha aí, tá vendo? Quando alguém faz um bem para Deus, o Senhor lhe paga com alguma cruz. Olha só o que ela está dizendo. É o que eu disse antes. Quando você começa a trabalhar para Deus, você começa a ver, né? Você começa a ser perseguido, né? Você tem as suas cruzes. Fazer o quê? É isso que acontece. Tá? Quando alguém faz algum bem para Deus, o Senhor lhe paga com alguma cruz. Entendeu? Então, quando você começa a trabalhar para Deus, você começa a receber, né, incompreensões, né, às vezes até o próprio sofrimento mesmo. Eu conheci uma pessoa muito amiga, né, faleceu, começou a trabalhar para Deus, ficou doente, morreu. Começou a trabalhar como ministra, uma mulher, amiga minha, que eu amava de paixão, uma grande amiga. Começou a trabalhar como ministro, adoeceu e morreu. É isso, gente. Fazer o quê? Vai blasfemar? Deus sabe todas as coisas. Entendeu? Então, gente, tem muito mais coisas aqui. Tá? Olha que coisa linda, gente.
Tudo o que podemos fazer é nada em comparação a uma gota do sangue de Jesus derramado por nós. Gente, isso é coisa muito maravilhosa. Tudo o que podemos fazer é nada em comparação a uma gota do sangue de Jesus derramado por nós. Eu fiz um vídeo já sobre o sangue de Jesus. Você conhece o poder do sangue de Jesus? Não é? São Pedro diz lá na primeira carta dele, nós somos salvos, gente, não foi por prata, ouro, não, foi pelo precioso sangue de Cristo. E a carta aos Hebreus diz bem claro, sem derramamento de sangue não há salvação, não há remissão. Então, gente, nada que a gente faça é mais forte do que o sangue de Cristo. É mais poderoso do que o sangue de Cristo. Nada. Lindo isso que ela está dizendo. Tá? Tem mais coisas aqui. Tá? Olha só, sobre a oração. O demônio se esforça muito em afastar a pessoa da meditação. Olha aí, tá vendo? Para você não rezar. Porque se você não reza, você não tem força. Então é aí que ele te pega. Entendeu? Os santos, gente, os monges rezavam várias vezes ao dia. Às vezes você reza um pouquinho e acha que rezou muito. Tá? Quem deixa a oração é como jogar-se no inferno por si mesmo, sem a necessidade dos demônios. Isso é de uma sabedoria, gente, impressionante. Quem deixa a oração é como jogar-se no inferno por si mesmo, sem a necessidade do demônio. Entendeu? Porque o inferno, ele está lá, ele está presente, o demônio. Você não rezar é você viver o inferno sem o demônio. Entendeu? Porque você não. Aí você fica, como eu falei, você fica fraco. Gente, o que é oração? É um diálogo com Deus. Como é que você quer conseguir alguma coisa se você não reza? Se você não se coloca na presença de Deus. Você já percebeu? Jesus precisava de oração? Não. Jesus era Deus. Gente, Jesus passava horas, dias, noites em oração. E ele não precisava. Até para escolher os discípulos ele ficava em oração. Ele ficou a noite toda em oração para escolher os 12 apóstolos. E você ali reza um pouquinho ali e acha que rezou muito. Como dizia o Padre Léo. Acho que Deus está devendo obrigação. Entendeu? Rezou um pouquinho ali e acho que Deus tem que me atender. É impressionante, nós somos assim. Agora sobre a Eucaristia. Não há melhor meio para chegar à perfeição, ser santo, do que a comunhão frequente. Então, gente, você que pode, você deve comungar com frequência. Tá? Não é só os domingos. Se você puder comungar até durante a semana, é bom. Porque a comunhão também te dá força para você também seguir em frente. Ok? Tá? Não percamos a ocasião de estar com Deus. Ele não costuma pagar mal a hospedagem. Ou seja, quando a gente vai comungar, Deus vem ao nosso encontro. Tá? Não percamos tão boa ocasião de estar com Deus. Aí você e Jesus e você na comunhão. Tá? Se o recebermos bem. Então, para você receber Jesus, você tem que estar bem, ou seja, sem pecado. É claro que todos nós temos pecado, mas pelo menos pecado mortal você não pode ter para receber a comunhão. Tá? Gente, tem muito mais coisas aqui, mas eu não vou poder colocar. Tá? Olha que sabedoria, gente. Desapegue o seu coração das criaturas. Gente, tem tanta gente apegado. Gente, você tem que amar a todos, mas não se apegue a ninguém. Entendeu? Eu falo isso muito para minha mãe. Minha mãe é muito apegada às pessoas. É muito amorosa. Você pode ser amoroso, mas não se apegue, você vai perder. Você ama seu pai, ama sua mãe, você vai perder. Você ama seu filho, você vai perder. Não foi que você vai morrer, não, você pode ir até antes. Mas às vezes vai embora, vai se casar, às vezes você não vai poder ver sempre. Não é? Então não se apegue. O Padre Léo também falava muito sobre isso. Entendeu? Você não deve se apegar a ninguém, a coisas, a criaturas. Olha que sabedoria. Desapegue o seu coração das criaturas. Se apegue só em Deus. Em Deus você tem que se apegar. Ele você não pode perder. Entendeu? Você pode perder todas as pessoas. Você só não pode perder a Deus.
e procure a Deus que o encontrará. Olha aí. Tá vendo? Desapegue das criaturas. Por que às vezes muita gente não se afasta de Deus? Porque está preso. Entendeu? Está preso em alguma coisa. É em pessoas, é em bens materiais, é no carro, é na casa, não é? Gente, isso tudo é passageiro. Entendeu? Isso tudo é passageiro. Então não se apegue a nada a não ser Deus. Nem a pessoas. Ame a todos. Ame a Deus, ao próximo, aos amigos, aos inimigos. Mas não se apegue a ninguém. Não. Não adianta. Você pode amar muito aquela pessoa. Um dia você vai ficar sem ela. A menos que você vá antes. Ou pela morte, ou de alguma forma você vai perder. Ninguém, gente, fica para semente. Então apegue-se em Deus. Tá? Gente, tem muito mais coisas aqui, mas eu não vou por causa do tempo. Eu quero encerrar com mais 2 frases dela, tá? Para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje, tá? Quero ver a Deus. Era o desejo dela. Quero ver a Deus. E para vê-lo é preciso morrer. Então, gente, aqui nesse mundo, diz o Êxodo, ninguém pode ver a Deus e continuar vivendo. O nosso corpo não aguenta. Então, para ver a Deus, eu preciso morrer. Vou repetir. Quero ver a Deus. E para vê-lo é preciso morrer. Olha aí, por isso que os santos queriam morrer. Eu não estou falando que os santos queriam se matar, não é isso não. Eles queriam morrer para estar com Deus. Como diz São Paulo, eu quero morrer para estar com Cristo. Então, gente, a morte não é o fim. Esse povo aí fica falando que morreu, acabou. Para nós católicos, não. A morte é o término desta vida. Mas nós cremos que a vida não é tirada, a vida é transformada. E a última frase de hoje, gente, é a frase dela que mais me encanta. E é um lema para mim também. Eu quero encerrar com essa frase. Está aqui na página 117 desse livro que eu mostrei. Se você não achar que eu estou mentindo. Página 117. Ela diz assim. Em tudo, vou ler bem devagar para você entender. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana. Gente, eu vou bem devagar para você entender. Uma santa que viveu na época do Lutero e estava metendo pau na igreja, falando que não tinha igreja, que o Papa era anticristo, jogou fora 1500 anos de igreja. Só eu e a Bíblia. É só eu pegar uma Bíblia, interpretar, não precisa de igreja, não precisa de nada. Eu e a Bíblia, só, mais nada. É o que o Lutero pregava. Olha o que diz Santa Teresa. Em tudo me sujeito ao que professa, ou seja, a fé, ou seja, a doutrina. Não estou falando de erros humanos, estou falando de doutrina. Em tudo me sujeito ao que professa e crê a Santa, olha bem, Santa Igreja Católica Romana. Tá vendo? Em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Que você possa falar essa mesma frase até você morrer. E eu vou falar, e eu posso falar por mim. Eu não posso falar por você, não posso falar por ninguém. Eu posso falar por mim. Eu falo a mesma coisa que fala Santa Teresa aqui. Então agora quem vai falar é o Fred, não é Santa Teresa. Eu. Em tudo me sujeito, eu, Fred. Não estou falando de ninguém. Eu. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Isso quer dizer o quê? Pode todo mundo ir para qualquer outra religião. Antigamente a gente era 90% católico no Brasil, 95%. Hoje diz que são 60%, alguns dizem 50%. Estão dizendo que está diminuindo, não sei se está diminuindo, se não está.
Pode ser 1%. Se de hoje para amanhã chegarem para mim e falar, tem 1% de católicos no Brasil, esse 1% eu vou estar dentro. Tá bom? Então, gente, ninguém consegue me mudar. Já tentaram, já fizeram de tudo. Eu tenho amigos, gente, de todas as religiões que vocês pensaram. Já tentaram me mudar, mas não vão conseguir. Tá? Então, que você possa também fazer essa promessa diante de Deus, diante da igreja. Essa fé eu vivo, e nessa fé eu vivo, prometo viver e morrer. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.